Aqui agora, nessa aula, a gente vê grau de ionização de bases. Também é alfa, por isso que eu botei ionização e não dissociação. É comum você ver grau de dissociação para as bases, por quê? A gente sabe que o ácido ioniza, é uma substância molecular, e as bases se dissociam, assim como os sais, porque são substâncias iônicas. Só que eu aproveitei aqui o alfa, que é na realidade o que interessa para a gente, para mostrar que o grau de ionização do ácido ou da base, ele é calculado da mesma maneira. Por isso que eu coloquei aqui, ó, não coloquei fórmula íon nem retículo cristalino para base. Eu coloco molécula porque é uma forma simplificada de mostrar. Isso aqui a gente já sabe, pô. Só para simplificar para o teu raciocínio. A gente tem que parar de encrencar com as coisas. A gente tem que mostrar a coisa com mais facilidade. Quando você sabe explicar uma matéria, é porque você aprendeu essa matéria. Se você lê e não souber explicar o que você leu, é porque tu não entendeu nada. Então eu acho que fica muito mais tranquilo a gente mostrar grau de ionização alfa, representado por alfa, que serve tanto para a base quanto para o ácido, que isso é real. E aí eu coloco aí a relação entre o número de íons dissociados, aí sim, e a quantidade total, ó, botei moléculas, mas aí eu botei uma observação aqui, que eu já venho batendo a todo momento. Então, repare, eu coloco uma base genérica, BOH, em água, ela se dissocia, já que eu tenho um composto iônico. Eu não tenho uma molécula, eu tenho um íon fórmula, um retículo cristalino. Só que eu não preciso, se eu falar que isso aqui é uma molécula, porque a representação é de uma molécula aqui. Então, que fique claro isso aqui, botei como observação. Então, a produção de íons B mais OH- é uma dissociação, porque parte de um composto iônico. Porém, o cálculo, para não complicar, botei aqui, ó. O raciocínio é o mesmo usado para o cálculo do grau de ionização de ácido. Número de moléculas ionizadas pelo número total de moléculas dissolvidas. Acabou, cara. Vamos simplificar, vamos parar de tumulto. E aí entra o mais importante. No caso dos ácidos, o meu parâmetro foi que alfa igual ou superior a 50%, o ácido era forte. Alfa menor ou igual que 5%, o ácido era fraco. E entre menor que 50 e maior que 5, o ácido era moderado. Aqui eu tenho fraco e forte. Boa. Engasguei. Espera aí que eu vou tomar uma aguinha aqui, gente, boa, que não dá não. Senão a voz não volta. Então, uma base é forte quando sofre dissociação facilmente. A gente já viu isso quando a gente estudou cair naquela página de observações. Ou, agora o mais importante, o alfa, para que uma base seja considerada forte, o seu valor tem que ser superior a 5%. Uma base é fraca quando existe dificuldade em se dissociar em solução aquosa. Já vimos isso, olha o KI lá. Ou o alfa menor ou igual a 5%. Então, quer dizer, esse é o parâmetro para eu dizer, matematicamente, se o alfa é de uma base forte ou o alfa é de uma base fraca. E aí coloco a observação que eu já vim batendo há muito tempo. Temos que lembrar que um composto iônico não forma molécula. Teremos então íon, fórmula ou retículo cristalino. Mas eu falo molécula aqui, dá para simplificar aí a nossa aula, transcorrer mais facilmente você entender. O negócio aqui é a gente complicar o menos possível. Eu acho que complicar já é uma palavra braba. Entendeu? A gente tem que simplificar tudo, pô. E para simplificar, a gente tem que dominar o assunto, senão não tem como você simplificar. Se você não dominar o que você está estudando, você jamais vai simplificar a sua explicação. Por isso que eu falei antes, se você lê um conteúdo e não sabe explicar aquele conteúdo, é porque você não entendeu. Se você lê o conteúdo e não sabe simplificar o que você leu, você aprendeu menos ainda.
Então isso tem que ficar muito claro para você. Valeu? Próxima aula a gente está de volta daqui a pouco. Já volto, tá?